Centro de Valorização da Vida realiza capacitação para novos voluntários. Número de brasileiros que prefere alugar um imóvel do que financiar aumenta no país. A SIC recebe encontro regional de jovens empreendedores promovido pela AGE. Eleições 2018, Câmara de Vereadores publica portaria com orientações de conduta dos funcionários durante o pleito. E o Tribunal Superior Eleitoral aprova registro de candidatura de presidenciáveis. E ainda vamos conferir as notícias que foram destaque nesta semana em Criciúma e região. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Sexta-feira, 24 de agosto de 2018, para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, realiza neste sábado uma capacitação para novos voluntários. Confira na reportagem. O curso é voltado para todos os que têm interesse em atuar como voluntários no Centro de Valorização da Vida, o CVV. O objetivo é ampliar o número de pessoas atuando na cidade para poder aumentar o número de atendimentos. O CVV oferece um curso de capacitação para voluntários a partir dos 18 anos de idade. Para ser um voluntário do CVV tem que fazer esse curso que começa amanhã, e no curso a gente combina com as pessoas como que vai ser doravante. No treinamento, os participantes terão informações sobre o centro, como é o trabalho do voluntário, o perfil das pessoas que geralmente ligam à procura do serviço e como se dá a ajuda. Mas, conforme a voluntária, quem participar do curso não tem a obrigação de permanecer no CVV. A capacitação é apenas uma porta de entrada e que pode despertar a vontade de atuar no atendimento. Por isso, quem tem interesse, mas ainda tem dúvidas sobre o funcionamento do CVV, deve participar. Ela pode e deve vir, porque o nosso curso, a pessoa não é obrigada a ficar. Ela faz um curso de autoavaliação, ela faz um curso de autoconhecimento, e se ela desejar esse trabalho para a vida dela, ela fica. Caso contrário, ela pode fazer o curso e depois ela faz uma autoavaliação se ela quer ficar ou não. Ela é livre para isso. E o curso é muito bom, é um curso de autoconhecimento muito bom. Hoje, em todo o país, o CVV conta com mais de 2.500 voluntários. Em Criciúma, são 34 pessoas, atuando 24 horas por dia em escalas de plantão. Mas o número ideal é bem maior. O ideal é que nós tivéssemos mais de 100 voluntários, porque daí a gente poderia fazer um melhor atendimento. Nós estamos com 188, esse telefone é gratuito, nacional. Então, nós estamos com uma procura muito grande, nós estamos atendendo em média 8.000 ligações dia, nacionalmente. E aqui em Criciúma nós só temos um voluntário por horário. O ideal é ter 2 ou 3, para a gente ter 2 ou 3 telefones funcionando e dar uma vazão muito maior às ligações que entram. Para participar da capacitação, basta ir até o local neste sábado. A pessoa pode ir diretamente às 13 horas, 1h da tarde, na igreja, no salão da Igreja São Paulo Apóstolo, aquela que fica na subida, né, ali depois do campo do Criciúma, a Igreja São Paulo Apóstolo. Ela parece um navio assim grande, né? Lá nós estaremos então iniciando um curso de preparação de voluntários a partir das 13 horas até as 18. O brasileiro está alugando mais imóveis do que assumindo prestações. E o último levantamento do IBGE mostrou que o número de pessoas que moram em casas emprestadas por amigos ou parentes aumentou 4,5%. Assumir uma dívida de 10, 20 ou 25 anos não tem animado muito.
O que atrapalha ainda mais é o medo do desemprego, o mercado e as incertezas num ano de eleição. Sem contar que ainda não falaram como resolver os problemas da economia. Quando você compra uma casa, você cria vínculos ali naquele lugar. E você se desfazer de um imóvel não é tão rápido, né? Como você rescindir um contrato de aluguel, pegar suas coisas e mudar. O governo está tentando dar um empurrão no setor. Até o fim do mês, deve autorizar de uma vez os financiamentos de R$1,5 milhão para os imóveis em todo o país. A expectativa é de R$80 bilhões no mercado imobiliário em 6 anos. Mas parece que o comportamento dos brasileiros vem mudando ao longo dos anos. Muitos veem mais vantagem financeiramente falando em alugar um imóvel do que comprar um e entrar em uma dívida que pode durar até 30 anos. A Ellen é um exemplo. Depois de morar um bom tempo fora do Brasil, decidiu voltar e comprar uma casa. Mas quando viu os preços, ficou assustada. Resolveu alugar, guardar dinheiro e esperar a hora certa para fechar negócio. Hoje, para mim, é viável eu pagar aluguel devido à inflação que vivemos também no momento, o Brasil, a situação financeira do nosso país. Então, eu prefiro investir e pagar aluguel e ter uma tranquilidade maior de procurar a minha casa. Já o André vendeu o imóvel, acertou as contas, investiu e foi morar num flat. O flat é uma coisa assim, se sair o meu consórcio, se eu for sorteado mês que vem e comprar um imóvel, eu não pago multa contratual, porque o flat é um pagamento mensal. Né? Então, dentro da possibilidade de aluguel, o flat ainda, no meu caso, que moro sozinho, foi muito prático. É por causa de tantas diferenças no comportamento do brasileiro que a Elaine acredita que a melhor saída é aprender com o que acontece em outros países. Compartilhar. Nada de imóveis com espaços exclusivos para cozinhar, lavar e passar, entre outras coisas. Essa economia compartilhada, esse estilo de vida compartilhado é uma tendência em função da necessidade do planeta, de regeneração do planeta. Porque veja bem, numa casa, num bairro aqui, onde eu moro, nessa rua, cada um tem sua casa, cada um tem o seu eletrodoméstico, né? Então todo mundo tem máquina de lavar, micro-ondas, fogão, liquidificador, né? Quando você tem um condomínio, por exemplo, onde é compartilhado a cozinha e a área de serviço, já não tem a necessidade de consumir, cada família consumir um eletrodoméstico. E isso vai ter que mudar, não tem outro caminho. A gente vai ter que mudar. É um percurso que a gente vai correr, mas essa tendência já se manifesta agora. A seguir, a Associação de Jovens Empreendedores de Criciúma realiza encontro regional. As associações de jovens empreendedores da região realizam na próxima semana um encontro regional. O evento acontece na SIC. Dezenas de jovens empreendedores do sul catarinense vão se reunir no dia 29 de agosto na SIC para compartilhar experiências e ampliar conhecimentos. Este será o encontro regional dos jovens empreendedores do sul de Santa Catarina, organizado pelas associações de jovens empreendedores da região e pelo Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina. A intenção desse projeto do ERJ, que é o Encontro Regional de Jovens Empreendedores, no dia 29, vai acontecer dia 29 de agosto, na SIC, é trazer, resgatar, tentar motivar os empreendedores locais, jovens empreendedores, para que eles venham empreender
das mais diversas maneiras, né? Seja com startups ou seja pelo meio tradicional com empresas que a gente já conhece, sucessão de empresas de pais. O evento terá início às 7h30 da noite. Vai contar com palestras e rodas de conversa. A principal delas será com o ator Mário Frias, que empreende no ramo televisivo. A ideia do projeto com o Mário Frias, trazer o Mário Frias para cá para falar sobre como empreender na televisão, é justamente para que os nossos jovens e também os profissionais que já atuam na área possam ter um pouco mais de noção do que foi, como é que funciona o trabalho do Mário Frias, né? Ele teve 3 programas, ele tem um programa de televisão e teve outros 2. Ele começou empreendendo na televisão, claro, primeiramente como ator, né? Mas empreender na televisão ele começou com um programa de rodeio numa outra emissora. Depois ele veio com um programa de férias, de turismo, na realidade, com os jovens, uma competição de jovens de colégios, de escolas que tinham do Rio de Janeiro, de São Paulo, daqueles estados ali. E agora ele está com o Tô de Férias, e que ele viaja com a família e empreende, que ele não mostra como é que viajar de uma maneira mais barata. Então tudo isso gera um curso, tudo isso gera uma ideia de como é que pode se empreender para fazer um programa como esse ou como os outros que ele já teve. Apesar de ser promovido pela Associação de Jovens Empreendedores, o encontro é aberto ao público, gratuito e voltado a todos os jovens que pensam em empreender e querem conhecer um pouco mais sobre o assunto. É muito importante para que todo público que tem interesse em empreender de um modo geral, ele não vai falar apenas sobre televisão, ele vai falar sobre empreendedorismo num contexto geral também, vai abrir isso para as pessoas. Então todo mundo que a gente está nessa questão hoje de empregos, poucos empregos, que está querendo inclusive empreender, investir, criar algum projeto, alguma coisa nova, que esteja presente. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas online. É muito importante que se inscreva para a gente poder ter esse controle, porque o espaço lá é limitado. Então a gente já tem mais de 50 pessoas inscritas, a gente tem uma capacidade máxima, se não me engano, de 100 pessoas. E através do site agecristina.com.br/inscrição, vai estar podendo fazer o cadastro lá, podendo fazer a sua inscrição, seja já participante da AGE, membro da AGE, ou não participante, ou não membro da AGE. E de qualquer maneira a gente está convidando a todos para que participem das outras reuniões, tudo isso. A gente vai poder falar sobre a AGE também lá. Foi publicada ontem pela Câmara de Vereadores de Criciúma uma portaria que determina a conduta dos profissionais da Casa Legislativa durante as eleições. O presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, vereador Júlio Colombo, emitiu portaria que orienta os agentes públicos da Câmara Municipal sobre a conduta no ambiente da casa durante o período eleitoral de 2018. A normativa, assinada na tarde desta quinta-feira, está publicada no site da Câmara. Neste período, há restrições quanto à fixação ou distribuição de material de campanha eleitoral de qualquer candidatura nos ambientes internos e externos da Câmara, inclusive janelas e fachadas, realização de reuniões ou recepção nos ambientes da casa para tratar de assuntos relacionados com campanha eleitoral de qualquer candidatura, realização de pronunciamentos em sessão plenária, reunião de comissão ou audiência pública que caracterize propaganda eleitoral de qualquer candidatura ou candidato ou partido político, entre outras orientações. As normas referem-se a vereadores, assessores, cargos efetivos, estagiários e prestadores de serviços terceirizados da Casa Legislativa. A portaria é válida durante todo o período eleitoral. Ainda falando nas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral intimou ontem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à presidência, a apresentar defesa da candidatura em até 7 dias corridos, prazo que termina em 30 de agosto. E o TSE aprovou ainda nesta quinta-feira o registro de candidatura de mais 4 presidenciáveis. Os primeiros registros a serem julgados foram os da chapa encabeçada por Marina Silva, da Rede Sustentabilidade. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, votou pela aprovação dos pedidos e foi seguido pelo restante da corte. Eu estou me manifestando pelo deferimento do DRAP, da coligação Unidos para Transformar o Brasil, declarando a coligação habilitada a participar das eleições presidenciais de 2018. Em
seguida, foram analisados os pedidos da chapa da coligação formada pelo PSOL e PCB, que tem Guilherme Boulos como candidato à presidência. O relator, ministro Edson Fachin, e o plenário votaram pela aprovação. Entendo por propor a esse colegiado deferimento do demonstrativo de irregularidade de atos partidários apresentados pela coligação Vamos Sem Medo Mudar o Brasil, habilitando-a a participar das eleições presidenciais de 2018. Também foram aprovadas as candidaturas de Cabo Daciolo e sua vice Suelene Balduino, do Patriota, e João Amoedo e o vice Christian Lobauer, do Partido Novo. Na sessão da última terça-feira, o TSE já havia aprovado a candidatura de Vera Lúcia e seu vice Ertes Dias, do PSTU. Esses 5 registros foram analisados primeiro porque os ministros respeitaram a ordem de chegada. Por unanimidade, os 7 magistrados da Corte Eleitoral constataram a ausência de qualquer causa de inelegibilidade. Nenhuma dessas candidaturas foi alvo de qualquer impugnação ao registro. Entre os pontos que a Justiça Eleitoral mais levou em consideração foi se o candidato foi condenado ou não em segunda instância, por exemplo, o que o enquadraria na lei da ficha limpa. O TSE ainda falta julgar os registros do ex-presidente Lula, do PT, Jair Bolsonaro, do PSL, Geraldo Alckmin, do PSDB, Ciro Gomes, do PDT, Henrique Meirelles, do MDB, Álvaro Dias, do Podemos, João Goulart Filho, do PPL e José Maria Eimael, do Democracia Cristã. Contra os 3 primeiros foram apresentadas ao TSE impugnações aos pedidos de candidatura, mas ainda não há data marcada para análise do processo pelo plenário. A candidatura de Alckmin é questionada por Henrique Meirelles, sob a acusação de que os 6 partidos que compõem a coligação do Tucano, PTB, PP, PR, DEM, PRB e Solidariedade, não teriam comprovado expressa concordância com a aliança. Bolsonaro teve a candidatura contestada por ser réu por suposta prática de injúria e apologia ao crime de estupro. A acusação é da deputada federal Maria do Rosário, do PT, a quem Bolsonaro disse em 2014 que não estupraria a deputada porque ela não mereceria. Já o ex-presidente Lula, preso desde abril deste ano, é alvo de 16 contestações. Foram 8 impugnações apresentadas pelo Ministério Público, partidos, coligações e candidatos. E outras 8 questionando a inelegibilidade de Lula foram apresentadas por cidadãos. Todas por causa da condenação em segunda instância do ex-presidente no caso do Triplex, no âmbito da Operação Lava Jato. Em janeiro deste ano, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região condenou o ex-presidente a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O prazo para os pedidos de impugnação de candidaturas se encerrou nesta quarta-feira à meia-noite. E já nessa quinta, o Tribunal Superior Eleitoral intimou o ex-presidente Lula a apresentar a defesa da sua candidatura em até 7 dias corridos. Prazo que se encerra no dia 30 de agosto. Em caso de rejeição, a defesa ainda pode tentar manter a candidatura do petista junto ao Supremo Tribunal Federal. O PT tem até 17 de setembro para substituir Lula, caso considere inviável mantê-lo como titular. Neste caso, poderá assumir a cabeça de chapa o atual candidato a vice Fernando Haddad, tendo como sua vice Manuela Dávila, do PCdoB. Após analisar a defesa de Lula, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do pedido de registro do petista no TSE, ainda poderá ouvir testemunhas em até 4 dias, coletar provas em mais 4 dias e pedir alegações finais das partes em outros 5 dias, antes de levar a decisão sobre o registro ao plenário da Corte. Barroso também pode não usar todos esses prazos previstos. A defesa de Lula disse que não usará todo o tempo disponível para apresentar a defesa. Se isso acontecer, é possível que a candidatura de Lula seja julgada até meados de setembro, em tempo hábil para o PT substituir o nome do candidato a presidente nas urnas eletrônicas. A seguir, trabalhadores do Hospital Regional de Araranguá vão entrar novamente em greve.
Os trabalhadores do Hospital Regional de Araranguá vão entrar em greve na próxima semana. Assembleias realizadas entre os funcionários do Hospital Regional de Araranguá nesta quinta e sexta-feira determinaram por decisão da maioria a paralisação das atividades. A greve está programada para 0 hora da próxima terça-feira, dia 28, e será por tempo indeterminado. Conforme o diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Criciúma e Região, o Sindisaúde, Kleber Cândido, o Ideias, gestor do hospital, recebeu a pauta de reivindicações, mas ainda não abriu negociação. O sindicato ainda reclama de direitos dos trabalhadores que foram retirados da pauta, como o feriado da jornada de 12 por 36 horas, aumento do vale alimentação e a contratação de mais funcionários. O Hospital Regional de Araranguá possui hoje 360 funcionários contratados. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana. Segunda-feira, preocupação com as doenças faz com que os adultos mantenham vacinação em dia. É melhor prevenir do que correr o risco de contrair uma doença. Então, toda vez eu olho na carteirinha qual é a próxima data e sempre que tiver uma campanha aberta eu participo. O fato de ter doenças voltando, doenças que estavam erradicadas, mostra que a nossa cobertura vacinal não é 100%. Com certeza. Então a gente tem que reforçar a cobertura vacinal para diminuir a circulação desses vírus. Campanha Racismo é Crime Denuncie foi lançada em Criciúma. A campanha ela foi pensada em parceria com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e também o PMDER, através de relatos e denúncias que a gente recebeu. Então se viu a necessidade de levantar essa discussão sobre o que são esses crimes raciais, o que é injúria racial, o que é racismo, por que ocorre. E então foi aonde surgiu o lançamento da campanha. Terça-feira, prefeito assinou decreto que determina a demolição de imóveis abandonados em Criciúma. Baixamos esses 2 decretos. O primeiro, que prevê que a prefeitura, que autoriza a prefeitura a adentrar o imóvel e fazer a limpeza e cobrar do proprietário. O segundo, acompanhado por uma comissão, notificado o proprietário 1, 2, 3 vezes, dado a ele também o direito de defesa, o município acaba então arrecadando este imóvel, tirando da propriedade dele, trazendo para a propriedade do município, e a partir daí o município então vai dar um destino muito mais útil para a sua cidade. Aprovado o projeto que autoriza a mudança de horário das sessões da Câmara de Vereadores de Criciúma. Quando a Câmara começava os seus trabalhos efetivamente, todos os outros já não estavam mais trabalhando e nós tínhamos um certo prejuízo na questão da interatividade, ou seja, as comissões, por exemplo, quando buscavam alguma informação externa, elas tinham que esperar uma semana pela resposta, porque se reúne uma vez por semana. Então, assim, nós vamos interagir com todos esses órgãos dentro do próprio expediente. Isso vai dar uma celeridade, vai dar uma agilidade nos processos. Quarta-feira, pesquisa do Instituto de Pesquisas Catarinense mostrou preferência do eleitor de Criciúma para presidente e governador. Nas pesquisas, o segundo lugar ficou com Mauro Mariani, do MDB, com 8,64%, o terceiro com Gelson Merizio, do PSD. A pesquisa também mostrou uma boa distância de Bolsonaro com o segundo colocado, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que foi citado por 18,08% dos eleitores pesquisados. Criciúma tem destaque estadual com desempenho da Vigilância em Saúde. Nós recebemos com otimismo, com muita alegria pelo todo o trabalho que a Vigilância em Saúde vem desenvolvendo, o programa de qualidade de vigilância. Existiu uma portaria, o município já tinha participado de um primeiro ciclo, do qual atingiu 10 indicadores. E a gente abraça isso com mais alegria ainda, porque nós conseguimos avançar, o reflexo do trabalho do município em prol de todos esses indicadores, e agora nós atingimos 12, então, dos 15 indicadores preconizados. Quinta-feira, resultado da incerteza nas eleições faz dólar disparar. É impacto das pesquisas eleitorais, isso falando em cenário interno, e tem também o cenário externo com a política protecionista do Trump e a sobretaxa aí dos produtos da China, da Turquia, o aço. Tudo isso está fazendo com que o mercado reaja numa incredibilidade interna. Os investidores estão tirando dinheiro do Brasil e mandando para o exterior. Com isso, o real se desvaloriza. Impasse na licitação da estação rodoviária de Criciúma. A empresa é uma empresa da Bahia, a Sinarte, ela questionou
quanto à cobrança ou não pela Prefeitura Municipal aqui de uma taxa de acostamento. O que é isso, a taxa de acostamento? É quando o ônibus para na plataforma, o ônibus paga para parar na plataforma. E aqui em Criciúma nós não cobramos esse tipo de taxa, então daí o questionamento da empresa. A princípio é manter o edital, se nós não cobramos a taxa de acostamento, não é porque a empresa pediu que a gente vai passar a cobrar. A empresa interessada, é que faça os cálculos dela e veja se é vantajoso ou não para ela pegar a concessão da rodoviária. O Informe Região vai ficando por aqui. A gente se encontra a qualquer momento na programação com mais informações. Um bom fim de semana a todos e até segunda-feira. Boa noite.